Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 22. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 41 ao 46. Está escrito assim: Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Amados, eu acho extraordinária essa passagem aqui, porque quando nós lemos o capítulo 22, se os irmãos ainda não leram, eu sempre encorajo, leiam o capítulo do dia antes, depois ouçam o áudio, para ficar mais claro o que nós vamos falar, porque eu não leio o capítulo todo, mas eu cito, né? No áudio eu gosto de citar outras passagens aqui do mesmo capítulo para nós compreendermos. Então é interessante porque nós lemos os últimos versículos do capítulo 22. E em todo o capítulo vem os fariseus, mestres da lei, os saduceus, ou seja, os líderes religiosos da época, questionando Jesus, fazendo perguntas para Jesus. Eles perguntam sobre se é lícito pagar impostos, eles perguntam àqueles que não acreditavam na ressurreição, os saduceus vêm e fazem um questionamento a Jesus sobre uma mulher que casou com 7 irmãos, de quem ela vai ser esposa na ressurreição. Ou seja, eles vêm questionando Jesus do ponto de vista meramente natural. Fica claro que aqueles homens, eles consideravam a vida e eles analisavam as escrituras de uma forma muito natural, muito racional no sentido terrena. Eles consideravam a palavra de Deus, mas não de uma forma sobrenatural, que vai além simplesmente do que os nossos olhos naturais podem ver. E aí, uma das respostas de Jesus, que foi para os saduceus, ele responde assim: Ei, vocês estão enganados. O que vocês estão falando é um engano. E por que vocês estão falando um engano? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, vocês não conseguem discernir as Escrituras. Nós sabemos que eles eram líderes religiosos. Eles eram atentos nas Escrituras, eles liam as Escrituras, estudavam as Escrituras. Mas Jesus chega para eles e diz assim: vocês não conhecem as Escrituras. Não é que não conhecem no sentido de nunca leram, é não conhecem no sentido de vocês não entenderam nada do que vocês leram. Vocês não têm conhecimento do que realmente é a verdade. Vocês não conhecem as Escrituras e vocês também não conhecem o poder de Deus. Ou seja, vocês não conseguem ver a Deus como ele realmente é. Vocês transformaram Deus e as Escrituras, vocês colocaram na caixinha de vocês e vocês não conseguem ir além disso. Basicamente isso que Jesus está falando para aqueles homens ali. E aí Jesus, depois que Jesus é questionado, muitas vezes Jesus olha para eles: agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta. E aí Jesus diz: o que vocês pensam? Ou seja, vendo que eles tinham um pensamento, um raciocínio completamente contrário ao reino, por quê? Porque eles pensavam de uma forma muito natural. Aí Jesus pergunta para eles: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Ou seja, a respeito do ungido, do Messias, daquele que haveria de vir? Aí eles respondem. Aí Jesus pergunta, continua, né? De quem que ele é filho? E eles respondem com toda a ênfase: ele é filho de Davi. Aí Jesus questiona: tá bom, se ele é filho de Davi, como é que
Por meio do Espírito, Davi chama ele de Senhor. Como que ele é filho de Davi, se Davi o reconhece Cristo como sendo o seu Senhor? Eles emudeceram. Eles não conseguiram falar nenhuma palavra e diz que daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a fazer nenhuma pergunta a Jesus. Amados, nós sabemos que Jesus foi filho de Davi segundo a descendência humana. Ele vem da linhagem de Davi. Mas esse questionamento que Jesus faz aqui para aqueles homens é para instigá-los, para ver se eles conseguiam sair daquela caixinha natural deles e atingir e ir sobrenatural, ir além, conseguir ver como Deus vê. Era isso que Jesus estava questionando ali aqueles homens, aqueles fariseus. Por quê? Porque eles não conseguiam ir além. Eles tinham uma estrutura mental, uma forma de pensar adequada, eles adequavam a palavra de Deus à forma natural deles de pensar. Eles não conseguiam ir além. Eles não conseguiam receber o sobrenatural de Deus. Eles não conseguiam receber o poder de Deus. Eles não conseguiam ver através de uma visão espiritual, sobrenatural. Amados, e muitas vezes, nos dias de hoje, ainda existem pessoas que leem a Bíblia, elas leem a Bíblia, elas estudam a Bíblia, mas elas não conseguem ver além. Elas não conseguem compreender as Escrituras segundo o aspecto de Deus, o aspecto sobrenatural. Vai além da nossa mente natural, vai além daquilo que o nosso raciocínio humano consegue chegar. Nós precisamos receber as verdades de Deus de uma forma sobrenatural, porque ela é além, completamente além. A palavra de Deus, o reino de Deus, é maior do que o que nós podemos ver, muito maior. Amados, que eu e você, nós rendamos mesmo o nosso coração para que a gente possa ver como o Senhor vê. Você já imaginou que triste, amados, nós ouvirmos do Senhor: vocês estão enganados. Jesus falou isso para os saduceus. Você já imaginou em algum momento a gente estar estudando a palavra e o Senhor falar isso para nós por meio do seu Espírito? Filha, filho, você está enganado, você está enganada, porque você não tem conhecido as Escrituras, mesmo lendo as Escrituras, porque você não conhece o poder de Deus. Amados, isso é assim, é de a gente ficar impactado. Eu confesso para vocês que teve um momento da minha vida que eu não conseguia compreender a justiça de Deus. Eu não conseguia compreender a verdade de que o pecado não me dominava mais. Eu não conseguia compreender essas verdades. E eu lembro que eu comecei a estudar a carta aos Romanos e eu falei com Deus: Senhor, eu não vou parar de estudar a carta aos Romanos até que o Senhor traga o entendimento e a revelação disso daqui. Porque eu leio as tuas escrituras, eu leio a palavra, eu ouço ministrações, eu vejo tanta coisa e parece que as pessoas continuam vivendo como se elas fossem dominadas, governadas pelo pecado ainda e aceitam desculpas para isso, e eu não posso compreender isso, eu não consigo compreender assim. Chegou um momento da minha caminhada que eu falei isso com Deus. E eu comecei a estudar a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é espetacular, porque ela nos dá o entendimento do que Cristo realizou na cruz do Calvário, de uma forma o que sobrenatural. Se nós tentarmos entender com a mente natural, humana, terrena, é impossível. Mas com o poder de Deus, uau, é pelo poder de Deus. Aí sim, aí aquelas verdades foram entrando no meu coração. Uau, o Senhor de fato fez uma obra de justiça completa. O pecado recebeu o salário que ele merecia, que era a morte. E porque o pecado recebeu o salário que ele merecia, e porque Jesus ressuscitou, ele me deu uma nova vida, então eu não preciso mais viver governada, dominada pelo pecado. Eu posso avançar.
Eu posso levar uma vida de justa, de uma pessoa que está reconciliada com Deus. Amados, se nós não entendermos isso, nós passamos a nossa vida sem desfrutar do que realmente Cristo fez. Quando Jesus questiona esses homens, pergunta para esses homens, era no intuito de levá-los mais a fundo, mas eles não quiseram ir mais a fundo. Eles não quiseram ir mais a fundo, por quê? Porque eles teriam que abandonar o jeito deles de pensar e assumir o jeito de Cristo Jesus de pensar. Eles não quiseram fazer isso. Eles não queriam fazer isso. Eles não queriam abandonar as suas escolhas, a sua decisão, a sua forma de pensar e de ver as Escrituras. Eles não queriam isso. Eles não queriam abandonar o ensino deles para acatar o ensino de Jesus. E, amados, muitas vezes, infelizmente, nós vemos isso no meio da igreja. Pessoas que leem a Bíblia, mas elas não querem abandonar o seu próprio ensino. Não, eu fui ensinada assim, é assim que funciona, para acatar o ensino do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo habita em cada um de nós. E isso é extraordinário. Se a gente não conseguir ver essa realidade com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais, a gente não desfruta da presença constante do Espírito Santo em nós. Amados, o Espírito Santo não veio fazer uma visita. Ele não só estendeu a mão, nos abençoou e foi embora. Não. Ele vive em nós. Ele está constantemente conosco. E se nós não deixarmos a nossa mente e o nosso coração fluir nessa verdade de que o Espírito Santo está o tempo inteiro conosco, nós vamos começar a ver as coisas de Deus conforme aqueles homens estavam vendo, do mesmo jeito que aqueles homens estavam vendo, aqueles fariseus, mestres da lei, saduceus, de uma forma meramente natural. E aí, por que os questionamentos deles, até o questionamento sobre imposto, né? Nós vemos aqui no versículo 22, e aí Jesus chega e diz: ei, dê a César o que é de César, o que está inscrito aí nessa moeda? Ah, é a imagem de César. Pois então, dê a César o que é de César. Pare de questionar esse tipo de coisa. Ou seja, eles questionavam a vida deles, achando que estava de acordo com a palavra, achando que por eles lerem a Bíblia, eles tinham muito entendimento. Mas Jesus chama essas pessoas de enganadas. Vocês estão enganados. Vocês não estão entendendo o que vocês estão lendo. Vocês leem, estudam, mas vocês estão enganados. Vocês não conseguem compreender o que vocês leem. Por quê? Porque vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não conseguem ver a palavra de Deus de acordo com o poder dele, com o sobrenatural dele. Amados, isso vale para nós hoje. Que eu e você nós possamos pegar as Escrituras, estudar as Escrituras e pedir ao Senhor o entendimento. Sabe, todas as vezes que nós tentamos entender as Escrituras com a nossa mente humana, natural, meramente racional, com uma inteligência meramente humana, quando nós tentamos entender as Escrituras dessa forma, o caminho que nós vamos é o mesmo caminho que os fariseus e os saduceus seguiam, os mestres da lei aqui dessa época seguiram. É um caminho de religiosidade, de hipocrisia. E aí não consegue se viver na prática a palavra, por quê? Porque não entende o poder de Deus. Não entende o sobrenatural de Deus, não entende que o Espírito Santo vive em nós e nos capacitou e nos deu uma nova vida que não é mais dominada, não é mais governada pelo pecado. Mas para que nós não vivamos governados e dominados pelo pecado, nós precisamos considerar essa verdade. É o que o apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 6. Nós já fomos sepultados com Cristo por meio do batismo. Nós já fomos mortos para o pecado, para que vivamos, por causa da sua ressurreição, que nós vivamos uma nova vida. Mas daí ele continua dizendo assim: portanto, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Ou seja, essa realidade sobrenatural, ela se torna uma realidade na sua vida, essa verdade sobrenatural
de que nós já fomos sepultados para o pecado e agora somos vivos para Deus, ela se torna uma realidade nas nossas vidas quando nós consideramos essa verdade. Quando nós dedicamos e damos valor a essa verdade. Quando nós concordamos que funciona assim. Ou seja, nós não queremos questionar a Deus, contender com Deus. Eu dei esse exemplo sobre não estarmos dominados pelo pecado, porque é um exemplo tão claro, tão fácil para nós entendermos quando estudamos a carta aos Romanos e muitos ainda dizem: eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer as práticas pecaminosas, os vícios. Quando eu vejo, eu fui lá e eu já fiz. Mas por que não consegue? Porque não considera, porque não lê a palavra com o aspecto, com o olhar de Deus, do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, porque não aplica esse poder sobrenatural por meio da fé todos os dias, porque a fé é algo que é dinâmico, não é estático. Eu sempre menciono isso com os irmãos. A aplicação das verdades de Deus na nossa vida é diária. Não é só, ontem eu já li, eu já entendi, amém, daqui um mês eu faço de novo. Não, amados, é todos os dias. Todos os dias eu me considero morta para o pecado. Todos os dias eu me considero viva para Deus. Todos os dias eu aplico as verdades de Deus na minha vida. Amados, a nossa caminhada de fé, ela funciona assim. Era isso que Jesus estava tentando ensinar ali para aqueles homens, para que eles pudessem ver as Escrituras e ver a realidade do reino de Deus, não de uma forma meramente natural, igual eles estavam vendo, porque eles estavam vendo somente de uma forma natural. O Senhor tem coisas extraordinárias para a nossa vida, amados. Verdades fundamentais do reino de Deus que Ele anseia que sejam aplicadas, que nós coloquemos essas verdades em prática. Mas nós colocamos por meio do quê? Por meio da fé, crendo nessas verdades. E a fé não é algo que é natural. A fé não é algo que nós exercemos de uma forma meramente terrena. A fé é algo que vai além. A fé é sobrenatural. Ela extrapola o nosso entendimento. Ela vai além do entendimento humano, muito além. E aí, para nós aplicarmos, para nós colocarmos fé nas verdades de Deus, nós precisamos deixar esse fluir sobrenatural. Lá em Colossenses, amados, quando vai falar sobre as realidades da antiga aliança, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, quando vai falar sobre essa parte, fala que eram sombras do que haveria de vir. Colossenses capítulo 2. Essas coisas eram sombras do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Inclusive, esse é o versículo chave para o nosso ministério, para o Ministério Vida. A realidade encontra-se em Cristo. Colossenses 2,17. Amados, tudo, absolutamente tudo, o que nós precisamos está em Cristo Jesus. E se nós tentarmos fazer a leitura de Cristo, compreendermos Cristo de uma forma natural, vai ser uma destruição para nós. Por quê? Porque nós vamos começar a olhar para as Escrituras da mesma forma que aqueles fariseus e aqueles saduceus estavam olhando. Que eu e você, amados, nós possamos pegar as verdades do reino, pegar as verdades da palavra de Deus e olhar com os olhos espirituais, olhar conforme o poder de Deus, as verdades de Deus que extrapolam o nosso entendimento meramente terreno. Sabe, amados, muitas vezes nós olhamos a nossa vida no cotidiano, as coisas do dia a dia, nós olhamos de uma forma muito natural. E aí por isso nos afligimos, por isso nos preocupamos, por isso nos desesperamos. Olhamos para nós mesmos de uma forma muito natural. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre como que nós devemos ver as pessoas que nasceram de novo. Ele fala sobre isso, ele diz assim, olha, anteriormente nós vimos a Cristo como humano, mas agora nós não o consideramos mais assim. Do mesmo jeito, nós devemos olhar para as pessoas e não considerá-las mais apenas como seres humanos. Isso ele está falando
nos relacionamentos entre irmãos em Cristo, que nós devemos olhar para os nossos irmãos em Cristo como aqueles que nasceram de novo, ou seja, com o olhar do poder de Deus que deu a ressurreição para os nossos irmãos também. Então, esse é um ensinamento, amados, que nós precisamos de fato aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho. Cada aspecto da nossa vida nós precisamos deixar o fluir de Deus, o sobrenatural de Deus, sabe, para que nós possamos ver todas as coisas como Deus vê. Porque senão nós começamos a olhar para os nossos relacionamentos, por exemplo, de uma forma muito natural, aí vem falta de perdão, vem ofensa, vem estresse. Não precisamos e não devemos olhar para os relacionamentos de uma forma meramente natural, principalmente relacionamentos entre irmãos em Cristo, principalmente. Aí que precisamos aplicar o quê? O sobrenatural de Deus, o poder de Deus. Ei, eu nasci de novo, meu irmão nasceu de novo. Se essa situação aconteceu, se ele fez isso, se ele falou isso, eu vou orar por ele, eu vou liberar perdão por ele, para que se manifeste mesmo a vida do novo nascimento através dele. Sabe, amados, nós precisamos começar a ver as circunstâncias. Às vezes surgem circunstâncias desafiadoras, difíceis, problemas que surgem na nossa caminhada. Se nós olharmos para tudo isso apenas com um olhar natural e tentarmos entender as coisas de uma forma natural, é destruição para nós, amados. É destruição. Nós precisamos aprender a olhar todas as coisas da nossa vida com os olhos do poder de Deus, com os olhos sobrenaturais, compreendendo que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. E aí precisamos o quê? Aplicar essas verdades do reino de Deus. Mas muitas vezes nós somos limitados nisso, por quê? Porque limitamos as escrituras, limitamos as circunstâncias, limitamos que Deus possa estar agindo. Não, isso não é Deus. A gente diz que Deus não pode agir em determinadas circunstâncias ou através de determinadas circunstâncias. Nós dizemos, não, isso aqui não pode ser Deus. Por quê? Porque muitas vezes colocamos Deus numa caixinha, na caixinha do entendimento terreno e natural. Amados, que eu e você nós possamos mudar isso. Em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite para que a gente possa ver tanto as Escrituras como a Cristo e como as circunstâncias da nossa vida e a nós mesmos, conforme o poder de Deus e o entendimento sobrenatural do reino de Deus. Que nós possamos ver todas as coisas através dos óculos de Jesus. Em nome de Jesus, amados. Que nós não sejamos como esses fariseus aqui, que enxergavam a Cristo apenas de uma forma natural. Que eu e você não sejamos assim, que nós não coloquemos a Bíblia na caixinha da razão natural, meramente natural, que nós não coloquemos a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso cotidiano nessa caixinha de um entendimento meramente natural. Que nós possamos deixar o fluir do reino de Deus mesmo, por meio do seu Espírito, fluir em nós e através de nós, limpando assim todas essas estruturas mentais, essas formas de ver as coisas da vida, que muitas vezes nós alimentamos, uma forma de ver muito natural, que nós possamos deixar mesmo a água da palavra, o Espírito Santo, lavar tudo isso para que a gente possa ver como Deus vê, de uma forma sobrenatural. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós não sejamos insensatos de ver as coisas, ver a tua palavra, ver ao Senhor, ver a nossa vida e circunstâncias da nossa vida de uma forma meramente natural. Que nós não sejamos assim. Que nós possamos compreender que nós nascemos de novo, que nós recebemos o teu Espírito e por meio do seu Espírito nós somos capacitados a ver como o Senhor vê, a discernir como o Senhor discerne. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos mergulhar mesmo num profundo relacionamento com o Senhor, para que cada vez mais nós possamos colocar em prática as suas verdades, as suas realidades, as realidades do reino de Deus, que são sobrenaturais, que eu e os meus irmãos, nós sejamos capacitados pelo teu Espírito a viver assim, colocando em prática as realidades do reino de Deus,
de uma forma sobrenatural, que vai além do que o nosso entendimento natural consegue captar, entender, compreender. Que nós possamos de fato viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus em cada área da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, que nós possamos aplicar as verdades sobrenaturais do poder de Deus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.